Bom dia, tudo bem? Na última aula, nós falamos em integrais duplas. Então, conforme prometido, na aula de hoje eu vou fazer apenas exercícios, tá? Para a gente ganhar um pouquinho mais de maturidade. Então, vamos fazer isso. Então, exemplo 1. Mostra para mim, por favor. Calcule o volume do sólido constituído pelos pontos x, y, z, tais que x está entre 1 e 3, y entre 1 e 2 e z entre 0 e x menos y mais 3. Solução. Observem uma coisa. Ele diz o seguinte: calcule o volume do sólido, tá? Então, o que eu vou ter que verificar aqui? Já que ele pediu para calcular o volume, né? Eu vou ter que verificar se, quando eu jogar esses dados, esses limites de integração, na minha integral dupla, se essa região que eu estou integrando, ela está totalmente acima ou totalmente abaixo, ou se tem uma parte acima ou uma parte abaixo, porque já que ele quer o volume do sólido gerado, né, para eu saber se essa integral já vai representar justamente este volume, então de duas uma, para representar diretamente o volume, nesse pedaço onde eu estou fazendo a integração, ele tem que estar totalmente acima do plano XY, né? Não pode ter nenhum ponto abaixo. Senão eu vou ter que dividir em várias áreas e fazer, no caso, as integrações e somar no final, mudando sinais e etc. Tá bom? É igual, por exemplo, naquele exemplo que eu comentei com vocês. Se eu chego aqui e peço para você, calcule a área rachurada. Essa aqui, ó. Se eu fizer a integral simples, né, sei lá, de menos 2 até 2, isso não vai me dar esta área, porque isso aí vai dar 0, porque essa região ela é simétrica, essa aqui vai dar positiva, essa aqui vai dar negativa. Então a integral não vai representar a área. Então o que eu teria que fazer? Calcularia a área de um lado, calcularia, na verdade, a integral do outro, trocaria o sinal e somaria. Ou, pelo fato de elas serem simétricas, você calcularia esta integral e multiplicaria por 2. Correto? Tá? A mesma coisa aqui. Então, se ele pede para eu calcular o volume da superfície, né, então automaticamente eu tenho que verificar se ela está totalmente acima nessa região de integração. Se tiver, essa integral dupla já representa o meu volume. Caso contrário, eu teria que fazer um outro tipo de solução. Tá claro o que eu quero falar? Com certeza? Perfeito. Então, observem, a função que ele quer que eu integre, né, é x menos y mais 3. O único sinal aqui que está negativo é o y. Então, o que eu tenho que verificar para saber se nessa região esta função não assume valores negativos? É eu pegar o maior valor de y. Por que o maior? Porque como ele está com o sinal trocado, ele vai ser o menor, correto? Pegar o menor valor de x, porque quando eu fizer essa operação, eu verificar se existe alguma possibilidade disso aqui dar menor que 0. Dentro destes limites de integração. Correto? Então vamos lá. Qual é o maior valor de y? 2. Então se eu substituir aqui, ó, fica menos 2.
Menos 2 mais 3 já me dá um número positivo. E aí está faltando eu colocar o valor de x. Como o valor de x só pode ser positivo nessa região de integração, então por mais que eu coloque o menor valor, que neste caso é 1, então ficaria 1 menos 2 mais 3. Isso aqui seria positivo. Então o que significa? Que esta superfície, nesta região, só assume valores positivos. Nesta região, só assume valores positivos. Correto? Isso não é verdade para todo plano R2, tá? Por exemplo, se você colocasse aqui y igual a 5 e x igual a 1, isso aqui assumiria um valor negativo. Né? Então, ou seja, tem parte do gráfico que está abaixo do plano XY. Mas essa região não me interessa porque ele pediu para integrar só o x de 1 até 3 e o y de 1 até 2. Está claro isso? Então, realmente, dentro desta região, eu vou calcular o volume direto, porque esta superfície está toda acima do plano XY. Tá? Então, agora é só fazer conta. Então, o volume vai representar realmente a integral dupla, que vai estar abaixo desta superfície, x menos y mais 3. E aí você escolhe se eu colocar dx dy, primeiro o limite do x, 1 até 3, depois o limite do y, de 1 até 2. Tá? Que também vai ser igual por Fubini a integral dupla de x menos y mais 3, dy dx. Como eu coloquei mais próximo y, então limite do y de 1 a 2, limite do x de 1 a 3. Então, como a gente vai ficar a aula inteira exercitando, eu vou tentar fazer todos os exemplos pelas duas formas, para você ter certeza que o teorema de Fubini é válido. E neste caso, a justificativa do teorema de Fubini aqui é porque eu estou integrando em um retângulo. Certo? Então vamos fazer contas. Vou fazer primeiro essa. Então vai ficar. A única coisa que eu vou tentar fazer agora, mas aí se você falar assim, não, Jerônimo, eu ainda estou muito bebê zigoto, é que eu fazia assim, né? Eu pegava, chamava isso aqui de um φ de y, resolvia ele separadamente aqui fora. Eu vou fazer a primeira assim para você se despedir dessa forma infantil, né? Então, chamar de φ de y aqui. Isso aqui vai ficar integral de 1 a 3 de x menos y mais 3 dx. Isso aqui vai ser igual. Integral de x, x² sobre 2. Integral de y em relação a x, yx. Integral de 3 em relação a x, 3x. Variando de 1 até 3. Isso vai ser igual. Limite superior 3, 3 ao quadrado 9 sobre 2, menos y vezes 3, mais 3 vezes 3, menos limite inferior 1, 1 ao quadrado sobre 2, menos y vezes 1, mais 3 vezes 1. Então, isso aqui vai ser igual 9 meios menos 3y mais 9 menos meio menos y menos, menos com menos mais, y menos com mais menos 3. Menos 3y mais y, menos 2y. 9 menos 3 dá 6. E aqui observem, 9 sobre 2 menos meio, 4,5 menos meio dá 4, 4 mais 9, 13, 13 menos 3, 10.
certo? E agora eu pego aquele resultado, menos 2y mais 10, que é a minha φ de y, e vou substituir aqui. Então, o meu volume vai ser igual a integral de 1 até 2 de φ de y dy. Integral de 1 a 2, φ de y menos 2y mais 10 dy. Integral de menos 2y dá menos y ao quadrado. Integral de 10y. Variando de 1 até 2. Certo? Então, isso vai ser igual. Substituindo por 2, vai ficar menos 2 ao quadrado, mais 10 vezes 2, menos, substituindo por 1, menos 1 ao quadrado, mais 10 vezes 1. Então, isso aqui vai ficar menos 4, mais 20, mais 1, menos 10. Tenho 21 menos 14, 7. Então, o meu volume deu 7 unidades de volume. Certo? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Então vamos fazer a outra solução. Outra solução. Então, meu volume vai ser igual à integral dupla de 1 até 3, de 1 até 2, de x menos y mais 3, dy dx. Certo? Fazer direto. Não vou tirar nada, né? Tem que começar a se acostumar. Então, integral de 1 a 3. Vou integrar em relação a y. Então, integral de x em relação a y, xy. Integral de menos y, na verdade, menos y ao quadrado sobre 2. Integral de 3 em relação a y, 3y. Perdão. Vou colocar um colchetezinho que é melhor. De 1 até 2. E aí só fica o dx. Tá? Integral de 1 a 3. Limite superior 2. Então vai ficar 2x menos 2 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes 2, menos, limite inferior, 1, x vezes 1, menos 1 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes 1, dx.
integral de 1 até 3. Aqui eu tenho 2x menos x. Aqui eu tenho 2 vezes 3, 6, menos 3, dá 3. 3, aqui eu tenho menos 2 ao quadrado, 4. 4 dividido por 2, 2. Menos 2, menos 2, mais meio. Menos 2 mais meio dá menos 1,5, tá? Então, menos 1,5 que eu vou ter. E daqui sobrou 6 menos 3, mais 3. Integral de 1 até 3. Aqui eu tenho 1,5, aqui eu tenho 3. Então vai ficar 1,5 positivo. Então, x mais 3 meios dx. Integral de x, x quadrado sobre 2. Integral de 3 meios, 3x sobre 2. Variando de 1 a 3. Isso aqui vai ser igual. Quando x for 3, 3 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes 3 sobre 2, menos x igual a 1, 1 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes 1 sobre 2. Tá? Aqui é vezes, tá? Não é 31. 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 3, 9. 9 mais 9, 18. 18 dividido por 2 dá 9. Menos 3 meios mais meio dá 2. Como está o sinal negativo? Menos 2. 7 unidades de volume. Então, se você quiser ver a interpretação geométrica, né? Está aqui, ó, x menos y mais 3. É a equação de um plano, né? Está aqui o gráfico desse plano. Observe que, conforme eu falei para você, ó, tem uma parte dele que fica abaixo do plano XY, ó, tá? Mas essa região que fica abaixo do plano XY não está sendo integrada. A região que está sendo integrada é essa aqui vermelhinha, ó, né? Que é o retângulo. Então, ela está totalmente acima do plano XY, por isso que já representou o volume diretamente. E está aqui, ó, o paralelepípedo que vai ser, na verdade não é um paralelepípedo, né? A região que vai ser, no caso, calculado o volume, vai ser justamente essa daqui, né? Deixa eu ver se eu tenho ela sozinha, ó. Que é essa região azul, que tem um corte aqui, né? Fazer uma rotação para você entender melhor. Então, é essa região que a gente está calculando o volume, que deu 7 unidades de volume, né? Exemplo 2. Calcule a integral dupla sobre uma região B da seguinte função xy ao quadrado dx dy, onde B é o conjunto dos pontos
xy tais que o x está entre 0 e 1 e y está entre 0 e x². Então, a região de integração, né, que ele está chamando de B, vamos desenhar. Então, solução. Então, o x está variando entre 0 e 1. E o y está variando entre 0 e x². X² é essa curva aqui. Tá? Só coloquei um lado, é uma parábola, na verdade, porque só me interessa a partir do 0. Então, o y tem que ser menor ou igual que x². Então, x² é essa curva aqui. Então, qualquer ponto dessa curva, o y é igual a x². Tá? Mas ele só me interessa os y, no caso, são menores ou iguais. Y é a altura. Então, se você marcar esse pontinho aqui, nesse pontinho aqui, o y é igual ao x². Mas eu não quero que ele seja igual. Eu quero que ele seja menor ou igual. Então, menor ou igual, como o y é a altura, é para baixo. Certo? Pega um outro pontinho aqui. Y é igual a x² nesse pontinho. Mas eu não quero que seja igual. Eu quero que seja menor ou igual. Então, se é menor ou igual, como o y é a altura, para baixo. Correto? Então, quer dizer que a região que ele quer que eu integre é essa região que está abaixo da parábola. Desse pedaço da parábola, né? Essa aqui é a região B. Certo? Dúvidas até aí? Entenderam por que abaixo e não acima? Porque o y é a altura, ele tem que ser menor ou igual que x². Esse ponto é o x², então se ele tem que ser menor ou igual é para baixo. Se fosse maior ou igual, aí seria para cima, aí seria esse pedaço aqui. Tá? Ok. Mas, Jerônimo, agora eu tenho um grande problema. Qual? Isso aqui não é um quadrado. E eu só sei aplicar a Fubini para quadrados. Como é que então eu vou resolver este problema? Eu não poderia chegar aqui e dizer que isso aqui é a mesma coisa, que a integral dupla sobre b, dx dy, seria igual a integral dupla sobre b, dy dx. Porque aquilo não é quadrado. Perdão, não é um retângulo, né? Então, olha como é fácil. Quer dizer, Jerônimo, você vai tentar estender o teorema de Fubini para uma região qualquer. Exatamente. Toda vez que você pegar uma região que não seja um retângulo, você coloca ela dentro de um retângulo. Está na cara aqui com quem eu vou pegar, né? Já está bem fácil. Só eu fechar aqui, ó. Isso aqui já me dá um quadrado. Como, né? Só fechando já vai me dar um quadrado de lado unitário. Aí o que você vai fazer? Você vai definir essa nova função da seguinte forma. Eu quero integrar só em B. Eu não posso integrar no quadrado inteiro. Então você vai definir defina
f de xy como sendo xy ao quadrado se xy pertence a b. E 0 se xy não pertence a b. Por que 0? Porque se a função for 0 fora de b, não esqueçam, quando nós deduzimos a soma de rima, né, você teria a área da base vezes a altura. Mas se a altura for 0, vai dar tudo 0. Correto? Então, essa região aqui não vai interferir na minha conta se eu definir a função fora de b como sendo 0. Correto? Tá? E agora sim, isso aqui é um retângulo, na verdade é um quadrado, né? E agora eu posso aplicar Fubini para essa região. Então, por Fubini, temos que a integral dupla, né, sobre uma, vou chamar aquele quadrado lá de E. A integral dupla sobre E de xy ao quadrado dx dy vai ser igual à integral dupla sobre E de xy ao quadrado dy dx. Certo? E agora eu vou aplicar uma propriedade de integral. Então eu quero calcular a integral sobre E de xy ao quadrado dx dy. Então quem é E? Né? Se você observar, onde E é igual a B unido com, colocar aqui, E menos B. Correto? Estou fazendo uma união entre dois conjuntos disjuntos. Tá? Aí agora eu aplico a propriedade integral que vocês viram lá em cálculo 1. Isso aqui é a mesma coisa que a integral sobre B de xy ao quadrado dx dy, mais integral da soma, a soma das integrais, integral como entre E, complementar, perdão, de B em relação a E, de xy ao quadrado, dx dy. Tá? Dúvidas até aí? Ok. Agora observem, E menos B, né, ou seja, qualquer ponto fora de B, esta função vale 0. Correto? Então isso aqui vai ficar a integral sobre E de xy ao quadrado dx dy vai ser igual a integral sobre B de xy ao quadrado dx dy mais a integral sobre E menos B xy ao quadrado dx dy. Só que essa função, até, perdão, aqui eu coloquei xy ao quadrado, é f de xy. Perdão. Que é esta função aqui, né? Estou integrando essa função na região E. Só que essa função, nesse ponto xy que não pertence a B, ela vale 0. Então fica a integral de 0 dx dy.
Tá? Integral de uma função nula, isso aqui dá zero. Então, isso que nós acabamos de mostrar é que a integral sobre uma região E de xy ao quadrado dx dy dá igual à integral dupla sobre uma região B de xy ao quadrado. Desde que essa função vale zero no complementar de B. Então, quer dizer, calcular a integral sobre E é a mesma coisa que calcular a integral sobre B. Tá? Então, isso aqui vai ser igual integral dupla de xy ao quadrado dx dy. Ó, primeiro está o limite do x e depois o limite do y, tá? Então vamos verificar primeiro qual é o limite do x. Tá? Ó. O limite do y está variando de 0 até 1. Agora eu preciso saber qual é o limite do x, que é o limite mais interno. X é horizontal. Tá? Nesse pontinho bem aqui, o y é igual a x². Tá? Y é igual a x². Mas observem, como eu quero encontrar o valor de x, né? Se nesse pontinho o y é igual a x², eu pergunto para você, se eu quero essa região que está em amarelo, tá? Eu vou querer pontos que estão à direita desse ponto ou à esquerda desse ponto. Novamente, ó, a região que eu quero integrar é a região que está em amarelo. Então, se esse pontinho aqui é y igual a x², então, para eu poder integrar a região em amarelo, ou seja, cair dentro da região que está em amarelo, eu pergunto para vocês, eu tenho que pegar pontos de x que estão à direita ou pontos de x que estão à esquerda? Direita. Porque se eu pegar os pontos à esquerda, eu vou cair fora da região que está em amarelo. Certo? Então, eu vou ter que pegar os pontos que estão à direita. Então, são esses pontos que me interessam. Então, esse pontinho aqui, o y é igual a x². Daqui eu tiro, ó, que o x é igual a raiz de y. Certo? Então, esse pontinho aqui, ele tem coordenada x, raiz de y. Correto? Sim ou não? Tá? X igual a raiz de y. Aí eu pergunto para você, para eu cair na região em amarelo, eu tenho que pegar pontos de x à direita dele ou à esquerda dele? À direita, né? Para poder estar dentro. Então, se eu pegar esse pontinho aqui, ó, se é a raiz de y, para eu pegar a direita dele, são para cá. Então, quer dizer que o meu x está variando de quanto? De raiz de y até quanto? 1. O maior valor que ele assume é 1. Correto? Sim ou não? Tá? Então, de raiz de y até 1. Então, o limite do x vai de raiz de y até 1. Entenderam com certeza? Vamos repetir novamente? Então, quer dizer que esse pontinho aqui é a parábola y igual a x². Se y é igual a x², eu posso tirar aqui o x é igual a raiz de y. Ok? Tá? Até aí? Beleza. Então, quer dizer que esse pontinho aqui, o x é igual a raiz de y.
Aí eu pergunto para vocês, para eu poder integrar a região B, eu tenho que cair dentro de B. Para eu poder cair dentro de B, eu tenho que pegar x à direita ou x à esquerda? À direita, para eu poder pegar os pontinhos em amarelo. Tá? Então, se eu para pegar os pontinhos em amarelo, eu tenho que pegar a direita, ó, então começou em raiz de y e vai até quanto o x? Até 1. Então, de raiz de y até 1. Tá? E quais são os limites do y? Y é vertical, ó. O y está variando de 0 até 1. Pronto. Agora, se você entendeu isso, é só fazer conta. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 1. Integral em relação a x, de x, y ao quadrado. Vai ficar x quadrado, y ao quadrado, sobre 2. Tá? Estou integrando em relação a x. Variando de raiz de y até 1 dy. Certo? Vou apagar aqui. Então, isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 1 de x quadrado y ao quadrado sobre 2, variando de raiz de y até 1 dy. Então, fica a integral de 0 a 1. Limite superior, 1 é o x, então fica 1 ao quadrado y ao quadrado sobre 2, menos limite inferior, raiz de y, então fica raiz de y ao quadrado sobre 2. dy. Então, isso aqui vai ficar igual, integral de 0 a 1. Aqui eu tenho y ao quadrado sobre 2, menos, aqui dá y, cancela, y vezes y ao quadrado, y ao cubo, sobre 2. Certo? Posso colocar esse meio em evidência, coloco ele para fora, ó, meio vezes integral de 0 a 1. Então, como eu tirei esse meio para fora, então fica só a integral de y ao quadrado, dá y ao cubo sobre 3, menos integral de y ao cubo, y à quarta sobre 4, variando de 0 a 1. Tá? Substituindo por 1, vai ficar 1 ao cubo sobre 3, menos 1 à quarta sobre 4, menos limite inferior, 0 ao cubo sobre 3, menos 0 à quarta sobre 4. Aqui tudo dá 0, então fica 1/3 menos 1/4. Isso aqui dá 1/12. Certo?
Dúvidas? Sala 8, tem dúvidas? Dúvidas? Não? Ah, Gilmar, eu gostei dessa solução assim, mas eu não me sinto assim muito confortável. Normal. Eu não fiz a solução mais fácil até agora. Vou fazer agora. Aí você vai dizer, por que você fez isso? Tudo na vida você tem que primeiro sofrer, né? Aí você sofreu para entender, agora eu vou fazer uma solução um pouco mais simples. Só isso. Que é para você dar valor, né? Né? Já pensou? Tu pede uma menina em namoro, aí no primeiro dia tu já traz um anel de diamante. Nossa, vai ter um diamante gigante na tua cabeça, né? Porque imagina, ela vai dizer, pô, não preciso fazer nada, não fiz nada até agora, né? Não fiz ele se apaixonar, já me deu um diamante. Acima do diamante ele vai me dar o quê, né? Então, a mesma coisa a vocês. Então vamos fazer a segunda solução? Então vamos fazer a segunda solução por Fubini. Vou fazer esta solução agora, sem fazer uma interpretação muito forte geométrica. Fazer ela mais algébrica. Pois não? Meu nome é Alisson, de Engenharia Mecânica. Professor, assim, eu acho que esqueci de multiplicar por meio, que dá 1 sobre 24. Foi 1 sobre 24? Eu errei conta? Porque Vamos lá. o senhor tirou o meio da integral. Tirei o meio. Ah, é verdade, eu tirei o meio e não coloquei, né? É. Muito bem, tá vendo? Tá de gato. Então isso aqui está multiplicado por meio. Que é este meio aqui, ó. Então vai ficar 1/12 vezes meio, que dá 1/24. Perfeito. Então vamos aplicar a Fubini, então a gente vai resolver dessa forma. xy ao quadrado, dy dx. Só que eu pedi para o Zé Miguel um outro quadro, né? Esse quadro está muito pequeno, tem espaço. Fazer aqui. Então eu quero agora resolver outra solução. Eu quero calcular integral dupla sobre e xy ao quadrado dy dx. Tá? Agora olha só, aí tu vai ficar brabo comigo, né? Não é um quadrado? Então, é um quadrado de lado quanto? 1, não é isso? Então, primeiro limite do y. Já vou eu de novo colocar xy ao quadrado. A função que eu estou chamando é f de xy. Então eu quero a integral de f de xy dy dx. Então a região é um quadrado. Primeiro eu vou colocar o limite do y, então vai ficar a integral dupla de f de xy dy, intervalo do y de 0 a 1. Intervalo do x de 0 a 1. Tá? Tudo bem até aí? Sim ou não? É um quadrado de lado unitário. Então 0, 1, 0, 1. Aí agora eu vou aplicar uma propriedade que vocês aprenderam lá em cálculo 1. Isso aqui é a mesma coisa. Eu vou apagar essa figurinha e vou desenhar ela aqui do lado mais menorzinho. Para você não achar que eu te enrolei, eu vou desenhar logo. Região em amarelinho. Tá? Essa aqui é a minha região B.
aqui 0, 1, 1, y, x, que é igual àquela, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Vai ficar a integral de 0 a 1. E olha como é que eu vou escrever essa integral de 0 a 1. Isso aqui é o limite de quem? Perdão, do y. De 0 até 1. Só que aí eu vou fazer uma escala, né? Aí eu estou com sede, eu vou parar num determinado local. Então eu começo em 0, ó, 0, tá? Que é o y. Todo mundo consegue enxergar aqui? Ou você não consegue aqui? Ah, você consegue pela imagem, beleza? Então, ó, de 0 até 1. Então eu vou começar em 0, vou parar, ó, fazer uma conexãozinha bem aqui, ó. Qual é essa conexãozinha? É a curva. A curva é y igual a x quadrado. Então eu começo em 0, paro em x quadrado, depois eu começo de novo em x quadrado e paro em 1. Então eu vou aplicar a propriedade da soma de integrais. Então como é que vai ficar? Vai ficar a integral de 0 a 1. Este 0 a 1 eu vou escrever como sendo 0 até a minha parada é em x quadrado, de f de xy, dy dx, mais a integral de 0 a 1, de onde eu parei, de x quadrado, até onde eu vou chegar, que é 1. F de xy, dy dx. Certo? Entenderam isso? Então, eu tinha que chegar de 0 até 1, eu dividi ele em duas partes, de 0 até x quadrado, de x quadrado até 1. E apliquei a propriedade da soma das integrais. Tá? Feito isso, agora vamos interpretar. De 0 até 1, de 0 até x quadrado, f de xy, dy dx. Então, vamos lá. O x de 0 até 1. O y de 0 até x quadrado, tá? Só que de 0 até x quadrado, que é este pedaço aqui, eu pergunto para você, este pontinho aqui é o x quadrado. O que me interessa são pontos verticalmente falando, ou seja, eixo y, são pontos que estão acima do x quadrado ou pontos que estão abaixo do x quadrado? Abaixo, porque não tem que cair dentro da região amarela. Então, abaixo, na verdade, do x quadrado. Então, onde é que estão os pontos que estão abaixo, né, do x quadrado? Não é de 0 até x quadrado? Estão abaixo do x quadrado. Então, nesse conjunto de 0 até x quadrado, que são os pontos que estão abaixo do x quadrado, eu não estou dentro de B? Se eu estou dentro de B, quanto é que vale essa função dentro de B? xy ao quadrado. Correto? Então, como é que vai ficar a minha função? Vai ficar integral de 0 a 1, integral de 0 até x quadrado. Quem é a f dentro de B é xy ao quadrado. dy dx. Mais integral de 0 a 1, integral de x quadrado 1. Ó, x quadrado é esse ponto. De x quadrado até 1, eu pergunto para você, ó, de x quadrado até 1 são todos esses pontos aqui, que estão nessa vertical. Esses pontos que estão nessa vertical, eles estão dentro ou fora de B? Fora, porque a região B é a região em amarelo. Então, eles estão fora. Se eles estão fora de B, quanto é que vale essa função fora de B? 0. Então, fica a integral nessa região de 0 dy dx. Sim ou não? Entenderam? Como é a integral de 0, isso aqui é 0.
Então quer dizer que a integral sobre E de f de x dy dx fica apenas a integral de 0 a 1, de 0 até x quadrado, de xy ao quadrado dy dx, porque a outra deu 0. Certo? Tá? Então agora que eu já fiz essa interpretação, eu vou apagar lá a função, tá? Então, nosso objetivo é provar que φb vale para essa região B, que não é um quadrado, que não é um retângulo. Né? Então, eu fiz um lado, deu 1/24, agora eu vou fazer o outro para verificar se dá também 1/24. Então, ficou apenas a integral de 0 a 1, a integral de 0 até x quadrado, de xy ao quadrado, dy dx. Integral de 0 a 1, integral de xy ao quadrado em relação a y. Então, xy ao cubo sobre 3, variando de 0 até x quadrado, dx. Igual, integral de 0 a 1, limite superior, x quadrado, então vai ficar x vezes x ao quadrado ao cubo sobre 3, menos x vezes 0 ao cubo sobre 3, dx. Então fica a integral de 0 até 1, x ao quadrado ao cubo da x à sexta vezes x, x à sétima, sobre 3. Ali dá 0, dx. Então fica 1/3 da integral de 0 a 1 de x à sétima dx. 1/3 vezes x à oitava sobre 8, variando de 0 a 1, que é igual 1 à oitava sobre 8 vezes 1/3, menos 0. Quando eu substituir o x por 0, dá 0. 1 à oitava dá 1, 3 vezes 8, 24. 1 sobre 24 avos. Então, vale φb para uma região que não seja um retângulo. Então, toda vez que aparecer uma região que não seja um retângulo, você coloca essa região dentro de um retângulo e faz o que nós chamamos de uma extensão da função. Para o retângulo inteiro, ela valendo 0 nos pontos que não te interessam. Né? Então, observação. Vale o teorema de Fubini para regiões quaisquer. Dúvidas?
Nenhuma dúvida? Exemplo 3. Calcule a integral sobre b de x mais 2y dx dy, onde b é igual ao conjunto dos x e y pertencente a R2, tal que x está entre 0 e 1 e y está entre x² e x mais 2. Vamos desenhar essa região B. Eixo X, eixo Y, 0. Então, o X está variando entre 0 e 1. Tá? E o Y entre x², então vamos desenhar aqui o x². Fazer mais baixinho, porque eu esqueci que tem uma função lá por cima. Tá? Quando x é 0, o y dá 2. Quando x é 1, o y dá 3. Então ela vai ter que passar pelo 0, 2. Então vamos supor que o 0, 2 seja aqui. Então ela passa por esse ponto. E quando x for 1, dá 3. Então aqui está a minha reta. E aqui dá 3. Tá? Então quer dizer que ele quer que eu integre o x entre 0 e 1, ok, e o y entre esta parábola e esta reta. Então, entre a parábola e a reta, então quer dizer que a região de integração é essa região interna aqui. Essa aqui é a minha região, que ele chamou de B. Ok? Tudo bem? Então, por Fubini, isso não é um retângulo, mas nós acabamos de verificar que o teorema de Fubini vale para qualquer região. Então, por Fubini, eu poderia dizer que a integral dupla sobre a minha região B, minha função x mais 2y sobre B, dx dy, é igual à integral dupla sobre a região B de x mais 2y, dy dx. dy dx. Por Fubini. Correto? Agora observa, essa região, ela não é uma região muito simples, né?
Então, toda vez que você for fazer Fubini, tenta escolher a solução mais fácil. Porque sempre vai ter, porque já que tu pode fazer a inversão, né, da posição do dx com dy com dx, sempre vai ter uma região mais fácil de resolver. Tá? Não que, quando eu falo mais fácil, não quer dizer que a outra seja muito difícil. Quer dizer que uma pode ser muito trabalhosa. Né? Então, por exemplo, neste caso, eu vou escolher um dos lados para eu fazer. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Tenho 15, né? Não. 15 não. 25 minutos. 25 minutos. Claro que eu vou escolher o mais fácil, né? Obviamente. E eu vou fazer e vou montar para você todinho a parte mais difícil. E aí eu vou deixar vocês tentarem fazer sozinho as contas. E aí, se vocês não conseguirem, na segunda-feira eu faço. Tá? Então vamos lá. Só se desse tempo. Se der tempo, nesses 25 minutos eu já faço tudo, mas eu acho difícil. Porque uma escolha aqui eu vou ter que dividir em 3 regiões. Então, mas eu vou te dizer quanto é que é a resposta que vai dar. Olha só. Solução. Por que Fubini vale para qualquer região? Porque se eu olhar para essa região aqui, claramente eu olho ela dentro de um retângulo, esse retângulo gigantesco aqui. Tá? Então o que eu iria fazer? Não precisa fazer isso na prova, você já pode ir direto para a solução. Eu só vou fazer aqui para ser didático, mas você não precisa fazer. Então, o que você iria fazer? Você ia colocar ó, f de xy igual a x mais 2y, se xy pertence a b. E 0, se xy pertence a 0, 1, cartesiano 0, 3, complementar de B. Ou seja, fora da região amarela. Seria esse pedaço, esse pedaço. Tá? Aí como é que você escreve a integral? Então a integral que eu quero calcular vai ficar integral dupla da minha função f de xy, eu vou fazer o dy dx, que é mais fácil. Vou fazer esse aqui logo. Tá? Aí eu não estou integrando dentro do meu retângulo, então eu vou colocar quem são os limites. Qual é o limite do y dentro do retângulo? Dentro do retângulo lá inteiro, qual é o limite do y? De 0 até 3. Tá? E o limite do x? 0 até 1. Correto? Então isso aqui vai ser igual. Vou aplicar a propriedade integral ó, de 0 até 1. Aí agora é um voo para muito longe, é como se fosse Belém, Porto Alegre. Tá? E você vai fazer 2 conexões. Você vai começar... Aí para descansar um pouquinho. Aí depois... Para descansar um pouquinho. Você vai daqui até Brasília. Aí de Brasília até o Rio. Do Rio, aí você vai lá ver Lagoa. Né, e vai... Chegou em Porto Alegre. 2 paradas. Tá? Então vamos lá. Primeira parada. Ó, o x permanece de 0 a 1. Ok. E o y? Primeira parada de 0 até esse pontinho. Quem é esse pontinho? O y é igual a x². Parábola. Então fica de 0
até x², de x mais 2y, deixa eu economizar espaço, né? Que tá difícil. De 0 até 1, de 0 até a primeira parada, de x mais 2y, dy dx, mais de 0 até 1. Próxima parada. Aí eu estava em x² e vou até esse pontinho. Esse pontinho bem aqui é a minha reta, ó. Y igual a x mais 2. Tá? Então, de x² até x mais 2. Como é que vocês deixam eu fazer isso, né? Estou ficando esclerosado. É F. Tá? F. Tá? dy dx. Mais, próxima parada, de 0 até 1. Então, eu estou aqui nesse pontinho, ó. Agora eu vou desse ponto, que é x mais 2, até 1. Perdão, até 3. Então, de x² até 3, tá? F de xy, dy dx. Ok? Opa, x mais 2, né? Estou falando, gente. Tem que me aposentar. X mais 2. Eu falo uma coisa, escrevo outra. X mais 2. Tá? Agora vamos lá. Então, estou aplicando a propriedade da soma das integrais. Aí eu pergunto para você. De 0 a 1, de 0 até x². X de 0 a 1, y de 0 até x². É essa região aqui, ó. Correto? Essa é a região amarela? Não. Fora da região amarela, minha função vale quanto? 0. Então, isso aqui, ó, é 0. Tá? Próximo. De 0 até 1, de x² até x mais 2. De 0 até 1, de x² até x mais 2. Esse pedaço todo aqui é a região que eu quero? Sim. Nessa região a função vale quanto? X mais 2y. Certo? De 0 até 1, de x mais 2 até 3. De 0 até 1, de x mais 2 até 3. É esse pedaço aqui, ó. Nessa região, eu estou na região amarela? Não. Então, quanto vale a função aqui? 0. Então, essa integral aqui é 0. Essa integral aqui é 0. Então, só preciso calcular essa. Porque eu fiz a escolha certa. Agora, tu imagina se eu faço o inverso. Ao invés de fazer dy dx, eu faço dx dy. Aí você vai ter que dividir realmente em 3 integrais. Integral até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui. 3 pedacinhos. Que é o que vocês vão fazer, né? Então eu só preciso fazer essa. É igual vocês. Vocês fizeram a opção correta. Escolher o projeto Newton para fazer cálculo 2. Né? Tá vendo? Fazer essa integral. Integral
de 0 a 1. Integral de x² até x mais 2. De que função? X mais 2y. D, limite do y, limite do x. dy dx. Certo? Ó, só quem faz o desenho já ganha ponto, tá? Meio pontinho. Ah, Jamil, isso não é verdade. Por quê? Na segunda avaliação, na primeira avaliação, eu colocava assim, eu não sabia fazer a questão, aí eu colocava lá assim, F de alguma coisa, escrevia alguma coisa, e você não me dava nada. Mas escrever F estava escrito no enunciado da questão. F. Quero que tu me diga alguma coisa que você possa acrescentar, que não seja as letrinhas que eu coloquei lá em cima. Entendeu? Alguma coisa que você me diga como fazer. Aí tem gente que pega e escreve de novo. A mesma coisa que está lá em cima, escreve. Não é isso, né? Aí também é ponto por transcrição, né? Ok. Fazer nossa integral aqui. Integral de 0 a 1. Integral de x em relação a y. xy. Integral de 2y em relação a y. Y ao quadrado. Variando de x² até x mais 2, dx. Integral de 0 a 1. Vou substituir onde tiver o y, eu vou colocar x mais 2. Então vai ficar x vezes x mais 2, mais y, x mais 2, ao quadrado. Ou limite superior, menos limite inferior. X vezes y, x², mais y é x² ao quadrado. Dx. Então vai ficar integral de 0 a 1, x vezes, ó, primeiro com primeiro, primeiro com segundo, x² mais 2x, mais... Nem queria fazer isso aqui, mas... Isso aqui eu podia deixar assim, né? Mas tudo bem. Quadrado do primeiro, mais 4x, mais 4, menos x ao cubo, menos com mais, menos x². Integral de 0 a 1. Vamos ver o que dá para somar, né? Simplificar. X² mais x², 2x². Aqui eu tenho 2x mais 4x, 6x. Aqui eu tenho 4 mais 4, menos x ao cubo, menos x². Vou pagar aqui. Passar aquela integral para cá. Integral de 0 a 1, de 2x² mais 4x mais 4, ou é 6x, mais 4, menos x ao cubo, menos x². Integral de 2x², 2x ao cubo sobre 3. Integral de 6x vai ficar 3x². Integral de 4
4x, integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4, integral de x à quarta menos x à quinta sobre 5, variando de 0 a 1. Tudo bem? Tá? Agora é fazer conta. Ó, a vantagem é que como o limite inferior é 0 e todos os termos dependem de x, isso aqui, o limite inferior vai dar 0 todinho, né? E quando você substitui por 1, é nada mais, nada menos que a soma dos coeficientes do polinômio, né? Mas, se você não lembra disso, eu vou colocar aqui. 2, 1 ao cubo sobre 3, mais 3 vezes 1 quadrado, mais 4 vezes 1, menos 1 à quarta sobre 4, menos 1 à quinta sobre 5, menos, limite inferior vai dar tudo 0. Então, como é a soma dos coeficientes, então vai ficar 2 terços, mais 3, mais 4, menos 1 quarto, menos 1 menos 1 quinto. 2 terços, mais 7, menos 1 quarto, menos 1 quinto. Vou tirar o MMC. 3, 4, 5. 60, né? 60. O mínimo. 60 dividido por 3 dá 20. 20 vezes 2, 40. 60 dividido por 1 dá 60. 60 vezes 7, 420. 60 dividido por 4 dá 15, vezes menos 1, menos 15. 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes menos 1, menos 12. Então, aqui tenho 40 mais 420, 460. 460 menos 27 dá 433 60avos. Certo? Tudo bem? Dúvidas na solução? Não? Agora vamos preparar a receita do bolo da de vocês, né? Vou apagar aqui. Então, qual é a solução que vocês vão querer dar? Aplicar Fubini e não fazer dy dx, e sim dx dy. Então, outra solução. Você quer calcular a integral sobre a região que é o meu quadradinho lá, né? Perdão, o meu retângulo, que eu não chamei de nada. Vou chamar aqui R de 0,1, cartesiano 0,3. Então, sobre R de f de x, y, só que você quer fazer dx dy e não dy dx.
Então, como esse retângulo, ó, dx, dy, primeiro o limite do x, depois o limite do y. O x está variando entre 0 e 1. E o y está variando entre 0 e 3. F de x, y, dx, dy. Correto? Agora, por que aqui o tio Jerônimo está dizendo que vai ter que dividir em várias partes? Porque como o y, que é o limite do y é o mais externo, ele está variando de 0 a 3. De 0 até 3, o x, que é a variação do x aqui, não varia de acordo com a mesma função sempre. O que eu quero dizer com isso? Ó? De 0 até 3, que é o y, o x não está variando sempre pela mesma função. Por quê? De 0, aqui é 1, né? Ó, de 0 até 3, de 0 até 1, quem manda é essa função, que é a parábola. Mas de 1 até 2, eu tenho aqui um quadrado. E de 2 até 3, quem manda é essa reta. Então, conforme o intervalo que eu vou subindo, né, de degrau em degrau, a função vai modificando. Então, eu não posso integrar sempre, né, direto de 0 a 3, porque se nesse pedaço quem é a função? É a parábola. Mas nesse pedaço aqui, quem é a função? É a parábola, perdão, é a reta. Então, eu não posso chegar aqui e substituir f de x, y por uma lei de formação, porque não é sempre a mesma função, está modificando. Então, por isso que eu falo para você, por que eu escolhi logo fazer essa? Porque quando eu olhei aqui dy, dx, ó, limite do x, o mais externo, de 0 a 1, o y está entre quem? Entre essa função e essa função. Pronto, morreu. Agora, quando eu faço dx, dy, né, o y por último, ó, de 0 até 3, de 0 até 3, como é que se comporta o x? O x nesse pedaço, quem se comporta pela parábola, o x nesse pedaço se comporta como uma região dentro de um quadrado, e o x nesse pedaço se comporta como uma região, né, delimitada por uma reta. Correto? Então, como as funções são diferentes, eu vou ter que fazer integrais diferentes. Então, eu vou chamar isso em região. Essa região até aqui eu vou chamar de B1. Essa região aqui de B2. E essa região aqui de B3. Então, eu vou ter que fazer 3 integrais. Então, essa a função que eu quero integrar, né? Então, aqui vai ficar. Então, vamos fazer o passo a passo. Então, de 0 até 3. Aí, o que você iria fazer? Primeiro passo. Olha quantas paradas a gente vai ter que ter aí, né? De 0 até 3. O y, né? Só que a região que eu quero integrar, né? Que é o x, cada pedacinho desse, quem manda é uma função. Então, quem vai ser a minha função ali? De 0 até 3, a minha função é x mais 2y. É x mais 2y? É. X mais 2y. Qual é a primeira região? Primeira região é o B1. Então, aqui, o y não varia de 0 a 3. Ó. O y varia de 0 até 1 apenas. Então, de 0 até 1. Qual é a região que eu quero integrar? De 0 até 1, eu quero saber qual é o limite do x. O x, nesse pontinho bem aqui, ó, o y é igual ao x². Então, o x é quem? Raiz de y. Correto? Então, esse pontinho aqui, o x vale raiz de y. Então, aqui, raiz de y. Aí eu pergunto para vocês, para eu estar dentro da região amarela, eu tenho que pegar um x à direita ou um x à esquerda? Esquerda. Então, qual é o limite de integração do x na região B1? De 0 até quem? Até raiz de y. Então, fica de 0 até raiz de y. Dx dy. Mais primeira integral.
Segunda integral. Já estou lá no 1 no y. Agora eu vou de 1 até 2. De 1 até 2. E o x? O x vai de quanto? De 0 até 1, porque isso aqui não é um quadrado de lado unitário. Então aqui é 1 também. Então de 0 até 1. De x mais 2y. Dx dy. Mas está faltando mais um pedaço, ó, de 0 a 1, de 1 a 2, agora está faltando de 2 a 3. O y de 2 até 3 e o x. O x agora é mandado por essa função, y igual a x mais 2. Aí você tem que calcular a sua inversa. Quem é a função inversa? X igual a y menos 2. Correto? Então esse pontinho bem aqui, ó, é x igual a y menos 2. Aí eu pergunto para você, para eu estar dentro da região amarela, eu tenho que pegar um x maior que esse ou menor que esse? Maior. Não esquecendo que x é horizontal. Então é a direita maior, a esquerda menor. Então quer dizer que o limite de integração da terceira integral vai ficar de quanto a quanto? De y menos 2 até onde? Até 1. Correto? Desse ponto, que é y menos 2, até 1. Então, de x menos 2 até 1. Perdão, y menos 2. Da minha função, x mais 2y, dx dy. Aí quer dizer que você vai ter que calcular essas três integrais, somar o resultado de cada uma delas, e esse somatório tem que dar 433 sobre 60 avos. Para você confirmar que fubim é válido. Correto? Então, o teu trabalho, né, hoje lá, antes do RU, fazer essas três integrais. A integral sobre a região B2 é ridícula, né? Você não precisa fazer muita coisa. O que vai dar trabalho aqui é essa. Essa vai dar trabalho. Uma dica, se você não quiser ter muito trabalho com conta, não faz os binômios que vai aparecer. Deixa ele na forma de binômio mesmo, que vai ficar mais fácil de chegar no resultado. Tá bom? Obrigado. Não esquecendo, sexta-feira a prova de segunda chamada e aula de exercícios.